Moradores de São Joaquim da Barra se surpreenderam ao encontrar da noite para o dia a represa do centro de lazer Orlando Olivato completamente vazia. Uma cena inusitada que mobilizou a cidade toda. A cena gravada poderia ser realmente de comemoração, mas as imagens mostram um pescador levantando um peixe de mais de 10 quilos que agonizava após a represa secar. Olha lá. Esse é o cenário que os moradores de São Joaquim da Barra encontraram. A água que ocupava toda essa área simplesmente desapareceu. Enquanto alguns aproveitaram para pegar os peixes, a maioria está preocupada com a situação inesperada e os possíveis riscos para quem vive próximo à represa. E a preocupação maior também, não só a questão de que hoje ficamos sem esse local, né, que as pessoas frequentavam, é a questão do meio ambiente também, né? Quebra-se aqui uma cadeia também, uma cadeia alimentar. Você está vendo aqui pássaros vindo procurar o quê? Alimentação. Os peixes alimentavam pássaros, né? E o meio ambiente, eu vivo falando, está sempre gemendo. A natureza chora, a natureza dá sinais. E ela deu sinais agora em São Joaquim da Barra. Para a professora aposentada, o esvaziamento repentino é reflexo da falta de manutenção. Ela lembra que há anos pescadores locais alertaram sobre o excesso de algas e o acúmulo de sujeira no fundo da represa. Há 2 anos atrás eu estive aqui juntamente com os pescadores, falamos dos problemas que aqui estava acontecendo, excesso de algas, excesso de matos nas margens aqui da represa e solicitamos providência, isso na condição de vereadora. Ocasião também em que a prefeitura disponibilizou um maquinário e os próprios, na época, os próprios pescadores que aqui colocam o equipamento deles, os girais, né, eles usam todos os dias, eles mesmos fizeram. Mergulharam, foram fazendo a limpeza, estava cheio de algas e bastante sujeira, né, como eu disse anteriormente. Mas aí ficou por isso mesmo. Para os moradores, a esperança é que a represa volte a ser como era. Que faça o que tem que ser feito, a infraestrutura, que são banheiros e tudo mais. Mas primeiro que cuide do que nós já temos, né, que é essa represa, né, que esse projeto venha contemplar a população e que seja feito o quanto antes, né, para que nós não percamos, né, esse espaço e esse cartão postal. O Elton Garcia, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São Joaquim da Barra informou que houve o escoamento de água nas laterais do sistema de controle de vazão da represa, em decorrência das chuvas. Mas, como medida preventiva, o local foi interditado e a Defesa Civil já adotou as ações necessárias para garantir a segurança da população. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe no canal digital da Clube Marcelo Marini Pereira de Souza, ele que é professor de Políticas Ambientais da USP. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. O esvaziamento desse tipo da noite para o dia preocupa bastante, né? Boa tarde. Sem dúvida alguma, fica muito caracterizado um péssimo manejo, uma péssima gestão desse reservatório. Preocupa bastante, sim. E nas imagens nós vimos aí populares retirando os peixes da represa. Existe algum risco deles estarem impróprios para o consumo? É difícil falar se estão impróprios para o consumo, porque nós estudamos assim a bacia de contribuição desse reservatório e não tem, exceto carga orgânica, né, que é esgoto, não tem nenhuma atividade de maior impacto de acumulação no peixe. Aparentemente não, mas é muito prematuro dizer. O que precisa ser dito é o seguinte: esse córrego é bem do Estado de São Paulo, ele não é da Prefeitura, é a água superficial, é um bem do Estado ou da União, nesse caso é do Estado. Cadê, onde é que estão as instituições, as agências do Estado? Cadê o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, que é responsável por isso? Onde é que está a Polícia Ambiental, que vai lá apurar tudo isso? Cadê a CETESB? Então, o desmonte do Estado de São Paulo na área ambiental fica muito claro nesse sentido. Abandonar a Prefeitura à própria sorte não é o caminho adequado. A Prefeitura é só um usuário desse sistema. Claro que ela é responsável pela manutenção, etc. Porém, essa manutenção tem que ser autorizada pelo Estado. Onde é que estão? Veja que loucura. Onde é que estão as matas ciliares?
Então, tudo aquilo que está no entorno vai para o fundo do reservatório. A gente chama isso de assoreamento. Portanto, está tudo errado, mas começa o erro de maneira grotesca pela ausência completa do Estado de São Paulo na área ambiental. É um desmonte total e esse é um reflexo desse desmonte. Inclusive, professor, segundo a nossa reportagem, há anos os pescadores locais alertam sobre o excesso de algas e o acúmulo aí de sujeira no fundo dessa represa. Isso realmente pode acarretar problemas, né, para essa lagoa? Mas é claro que sim. Veja, é muito simples. As pessoas estimam, aqui vai ter tantos metros cúbicos de água. Só que começa a depositar sujeira. No fundo, isso é a terra que vai para lá. Não tem nenhuma contenção. A represa está completamente despovoada de vegetação. Então, a terra vai se acumulando. No lugar de ter água, tem terra. Qualquer chuvazinha vai pressionar as saídas de emergência, os ladrões que tem lá. Portanto, é isso. Mas, antes, a gente chama de amontante, né? Antes de chegar na represa, em São Joaquim tem moradia. O próprio sistema de água e esgoto de lá, com alguma dificuldade, vem tentando implantar coleta de esgoto, etc. Mas é muito claro, posto que tem algas, tanto tem esgoto. Aí vai ter algas, a proliferação de algas, vai se alimentar desse esgoto. Portanto, está tudo errado, essa que é a discussão. E o erro acaba culminando nesse tipo de situação, que é a ruptura desse barramento e a inatividade do Estado. Portanto, quem sabe, né, isso faz com que o Estado de São Paulo tome um pouco de vergonha e faça o que tem que ser feito, né? Professor, então vamos falar de uma maneira geral agora, porque 2025 está chegando ao fim, muitas prefeituras terão administrações novas, né? Na questão ambiental, quais pontos precisam ser observados pelos novos gestores? Bom, olha, se a gente observasse aquilo que está na lei, já seria um grande passo. A Constituição Federal ela é muito interessante na área ambiental, a legislação de recursos hídricos, a política ambiental, já seria maravilhoso, maravilhoso. Tanto se nós seguíssemos aquela que está na legislação, já está ótimo. Os municípios não têm tratamento de esgoto, o que é um crime. Os municípios não têm política de resíduos sólidos, já vencido há 15 anos. Portanto, se nós tivéssemos aquilo que está previsto na legislação, participação da sociedade no processo, daria maravilhoso. Ninguém precisa inventar nada. Siga o roteiro, siga o líder. Siga o roteiro, siga aquilo que deveria ter sido feito. Não se julguem prefeituras acima da lei. Não é porque o Ministério Público não é operante quanto deveria, é que vocês estão isentos disso. E o que ocorreu em São Joaquim é um crime. Cadê o Ministério Público para processar? Portanto, está muito cômodo essa situação. Eu faço o que quero, da maneira que quero, e fica da maneira que está. Não. Sigam, por favor, sigam o que está na lei. Façam uma política ambiental, coloquem a água de boa qualidade, que é uma função do município, resíduos sólidos, a vegetação nativa, APP, aquilo que está já para ser feito. Sigam o que tem que ser feito. Não fiquem procrastinando essas coisas. Seria maravilhoso isso, só seguir aquilo que está na legislação. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Aproveito para desejar um Feliz Natal ao senhor. Até a próxima. Para todos nós. Obrigada.